Fala galera, tudo jóia? Vamos lá então, mais um vídeo aí, Carlos Pádua com vocês, Código da Virada, 19 de agosto aí de 2025. Vou tentar fazer rapidinho esse vídeo aqui, não quero me aprofundar muito, tá? Porque eu não quero ficar falando muita coisa de outros traders, mas eu falei que ia começar a fazer uns vídeos aí falando de alguns caras aí que eu acho interessante a forma que opera, e hoje então vou começar a falar aí de um deles, o Thomas de Castro, beleza? O Thomas. Tinha um canal lá, chamava Escola para Uber, e agora ele mudou o nome há um tempo, né? Agora não, já tem um tempo, mudou para Thomas de Castro. Depois que ele saiu do Uber e ficou rico. Foi muito legal, a história dele é muito legal. Eu gosto demais aí da história dele, então, assim, uma das coisas é isso, eu admiro, assim, a história do cara e tal, muito massa. E, e aí, eu não quero me aprofundar muito, depois eu faço mais vídeo falando mais coisas dos caras, assim, de um cara ou outro, entendeu? Depois eu posso fazer mais vídeos do Thomas aí, se vocês quiserem, tá? Depois vocês comentam aí pra mim. E aí o seguinte, galera. O Thomas tem uma coisa interessante. Ah, antes aqui, só para vocês entenderem aqui, o que está na tela aqui, ó. Aqui são médias todas são médias do Oliver Velez, tá? Aquele trade americano. O Oliver ele usa as médias de 20 e de 200, mas ele também usa, ele gosta de, ele acompanha, né? Média de 8 e de 13. Então, essa azul escura é 8, essa azul mais claro é 13. Vou botar ela até no verde aqui, ó. Essa aqui. Vou mudar aqui a cor dela. Ó, essa aqui é de 13, ó. Beleza? E aqui, essa aqui meio dourada, sei lá que coisa aqui. É de 20, tá? E aqui é a vermelha, de 200. Beleza? Depois eu faço essa aula aqui, ó. Depois eu faço essa aula. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar as outras aqui para não embolar tudo vocês aí. Deixar só as duas padrões que as médias que o Oliver mais usa são essa aqui, a de 20. Pronto, assim. Tá bom? Depois eu faço um vídeo falando sobre as quatro médias lá. Mas aqui é o seguinte, então, o Thomas, galera, uma coisa, por que eu gosto muito do conceito de coisas que eu vi ele usando, né, estudei ao longo do tempo ali, como eu falei, eu não estudo profundamente vários traders, mas um ou outro eu dou uma estudada, e quando eu acho uma coisa interessante, eu adoto aquilo para minha vida, para mim. Então, uma coisa interessante, galera, dele que eu acho mais legal é que é o conceito que ele usa sempre, galera, que é de. Porque você olha lá, a galera que já conhece o canal dele, segue, fala, pô, o cara nunca perde, como é que é? Então, eu, como eu tenho muitos anos de experiência, eu sei por que o cara não perde, eu entendo. Que é mais ou menos o que eu quero tentar explicar para vocês aqui, ó, tá? O que ele faz, galera, independente do ativo, do time frame, seja o que for, só para vocês entenderem a ideia geral, tá? Então, vamos imaginar que ele queira comprar, tá? Vamos imaginar que em qualquer estratégia dele lá, ele acha que essa vela aqui, ó, verde aqui, é uma compra, beleza? É um sinal de compra. Não importa qual estratégia que ele está usando lá, tá? Ele tem várias estratégias. Aí ele vem aqui, quando abre essa vela vermelha, ele compra aqui, beleza? Ele compra. Não importa o time também, é só para vocês entenderem a visão, por que o cara consegue ter sucesso. Porque o cara faz uma coisa que praticamente ninguém faz, entendeu? Então, por exemplo, se aqui ele vê uma compra, galera, ele compra aqui, beleza? Aí ele determinou lá, por exemplo, um stop aqui abaixo dessa vela, certo? Vamos supor, ele vai comprar aqui e vai stopar aqui. Beleza? Vamos marcar aqui para vocês entenderem. Vai stopar aqui, ó. Vai stopar aqui nessa região, tá? E ele comprou aqui, ó. Por exemplo, comprou aqui, ó. Pra vocês entenderem, beleza? E aí, galera, se o preço vai contra aqui e tomar um stop aqui, o que ele faz, na verdade? Ele vai e vira a mão. Então, se ele estava comprado aqui e stop aqui, ele não se apega muito na direção. Entendeu, galera? E esse tipo de coisa parece bobo, mas é a coisa que ninguém faz, tá? Eu mesmo não faço isso. Eu não faço, eu não tenho esse hábito de fazer isso, mas que dá dinheiro para o cara. Só que vocês têm que entender uma coisa, tem que ter muito dinheiro para fazer as coisas dessa forma. Porque o que ele faz? Vamos supor que ele está comprado aqui, galera, em
em 0,1, só para vocês entenderem as ideias, tá? Como eu falei, eu não vou aprofundar, mas vamos supor que ele comprou aqui um volume de 0,1. Não importa se é lá aqui eu estou no Forex, tá? Mas não importa se fosse lá na Bovespa, se lá fosse um contrato, tá entendendo? Eu quero que você entenda a ideia. Comprou aqui um contrato, se fosse mini, ou se é Forex 0,1 no volume, beleza? Aí ele bota o stop aqui, ó. Stop aqui. Quando chega aqui e dá uma estopada aqui, ele mete 0,2 de venda aqui. Ele vira a mão e vai para o lado que o preço está indo. Então ele não se apega na direção. Isso é uma coisa muito rara de fazer, nem eu faço assim facilmente. Entendeu? Por mais que eu tenha noção do conceito e gosto, eu não fico fazendo isso também. Entendeu? E o cara faz, só que vocês vão entender um detalhezinho que eu já vou explicar aqui, que faz a coisa dar certo também. Não é só virar a mão, né? Por quê? Porque quando ele vira a mão aqui, ele não só vira a mão, galera. Ele vira a mão e ele dobra o lote, entendeu? Então, por exemplo, não, ainda tem um detalhe mais interessante ainda. Presta atenção. Vamos voltar aqui atrás. Olha só, presta atenção. Então, vamos supor que ele comprou aqui, ó, tá? Ele comprou aqui 0,1. Quando o preço dá essa queda aqui, chega num determinado ponto aqui, ele vai lá e compra mais um pouco, mais 0,1 aqui. Então, ele comprou aqui 0,1, aqui ele compra mais um pouco. Entenda o conceito. Eu não estou falando que é exatamente assim. Presta atenção para você entender o que eu quero dizer. É um conceito, tá entendendo? O conceito. Eu quero explicar para vocês, no geral, toda a conceitualização da forma que o cara pensa e opera o mercado. Entendeu? Não é que aqui é 0,1, aqui é mais 0,1, não. Pode ser que aqui seja 1, aqui seja 2, entendeu? O que eu quero que você entenda. O cara vai e compra aqui, o mercado começa a cair, ele compra mais aqui, caiu mais um pouco aqui, ele compra mais um pouco aqui. Então ele está comprado aqui no meio, está comprado aqui embaixo. Por quê? O preço ainda não rompeu aqui, ó. Então ele tem 3 compras aqui, tá entendendo? Tem 3 compras aqui. Se vai a favor aqui, ele faz o lucro dele aqui e acabou. Fez o lucro, parou, acabou o dia, pronto. Entendeu? De forma que ele mete grana aqui, que eu já vou explicar no final. Fica até o final que você vai entender a cereja. Entendeu? Presta atenção. E aí vamos supor que deu errado. Deu errado aqui, estopou. Beleza? Então ele tinha aqui 3 compras aqui, entendeu? 0,1, 0,1, 0,1. Chega aqui, galera. Ele vai lá. Ele não só vende 0,3, que é o que estava aqui. Ele vende 0,6. Ele vai lá e mete 0,6 aqui, ó. Tá? Ele vende 0,6. E aí o preço começa a vir aqui a favor, aqui, ó. Ele vai e ganhou um monte de dinheiro aqui na queda aqui, recuperou o que perdeu aqui. Vamos supor que ele perdeu o exemplo também, só um exemplo conceitual. Se perdeu 10 aqui, ele está ganhando 20 aqui, ó. 20 menos 10 sobra 10, acabou. Zerou tudo aqui, botou no bolso, acabou o trade, pronto, finalizou. Entendeu o conceito? Então, por que o cara sempre termina ganhando? A primeira coisa é, o cara não se apega em direção. Então, se ele acha que o trade dele é para cima, em qualquer sistema que ele usa, ele vai para cima. E se aí começa a vir aqui dentro de um determinado ponto, que ainda é daquela direção, ele vai comprando mais. E se chegar num ponto que ele acha que morreu, ele estopa aqui, vira a mão e começa a vir para baixo. Aí vamos supor que ele começa a vir para baixo aqui, ó, e aí não deu o lucro suficiente e começa a voltar para cima. Entendeu? Começa a voltar para cima aqui, ó. Aí quando chega num determinado ponto aqui, cara, ele vira de novo a mão para cima, entendeu? Então, se ele tem aqui 0,3, aí zerou tudo, aí começou a comprar aqui 0,6, aí não deu o lucro aqui, vamos supor que não deu um lucro suficiente, chegou bem perto aqui, assim, ele voltou de novo e passa esse ponto e vai embora, entendeu? Aí ele vira com 0,6, ele já mete 0,10, 0,11 ou 0,12 aqui, ó, entendeu? E vai para cima de novo. Se para cima não foi parar e não está dando lucro e volta para baixo, ele volta com 0,20, 0,24, entendeu? Então ele vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, até ele pegar uma direção e ele vai aumentando a mão, entende? Até ele pegar uma direção e sair no lucro. Então, o que faz o cara ganhar dinheiro dessa forma? Ele sempre vai para o lado que o mercado vai, ele não vai se apegar. Ele vai definir na estratégia um determinado ponto e ele vai ficar indo para o lado que o mercado está indo. Se o mercado virar, ele vai virar junto. Entendeu? Esse é o primeiro conceito que o cara usou
para poder ter sucesso. Só que aí, a cereja no bolo que eu falei que ia explicar para vocês é o seguinte: existe um detalhe mais profundo nessa história toda. É que se você bota aqui numa conta, por exemplo, também tudo, eu estou falando conceitualmente para ver se vocês entendem. Como é que o cara faz? Quando ele vem para o mercado, galera, ele separa uma grana, por exemplo, ele é um cara muito agressivo na forma de operar, entendeu? Por isso que ele teve sucesso e ficou rico rápido. Ele é um cara que não tem medo, ele é muito, muito, muito agressivo. Tá? E eu não estou falando isso como crítica, não. Eu estou falando assim, eu até admiro. É uma admiração que eu tenho pelo cara. Entendeu? A história do cara e tudo. E o cara é agressivo, o cara vai para cima mesmo e que se foda. Entendeu? O cara não tem medo de porra nenhuma. Eu, por exemplo, sou medroso pra caralho. Se eu fizesse. Cara, se eu fizesse 10% do que aquele cara faz na agressividade que ele opera, eu teria ficado multimilionário. Como ele ficou, entendeu? Eu não tenho a riqueza que aquele cara tem, entendeu? Não tinha, na verdade, eu quebrei em 2022, né? Eu tinha até ficado bem de vida e quebrei. Mas eu falo assim, mesmo no meu momento no momento que eu estava melhor de grana na minha vida, eu não fiz a riqueza que aquele cara fez, principalmente na velocidade que ele fez, porque o cara é muito agressivo, cara. O cara tem uma personalidade foda, o cara vai para cima mesmo e que se foda o mundo, entendeu? E eu admiro isso pra caralho, entendeu, cara? Porque não é fácil você ser assim. Eu, por acaso, eu tenho a mesma idade, exatamente a mesma idade dele. 46 anos, se eu não me engano, ele tá com 46 também. Então, galera, eu tava falando da cereja no bolo é o seguinte. O cara, bicho, ele fez o seguinte, olha o que ele faz, galera. Ele pega, vamos supor que quando ele vem para esse mercado aqui, igual eu tô explicando aqui, ele separa lá R$ 10.000. É só um conceito para vocês entenderem, seja quanto for. Esses 10 mil poderia ser 2.000, 5.000, 3.000, ou 50.000, 30.000, não importa. É só para vocês entenderem o conceito. Ele separa 10.000. Ele não tem só esses 10.000. Ele já tem guardado lá na vida dele, por exemplo, esses 10.000 mais 10 vezes. Ele tem 100.000 guardado lá, tá entendendo? Ele tem 100.000 lá no banco lá, ou numas ações lá, parado, que está rendendo lá dividendo, ou venda coberta de opções, né? E o cara vai, pega 10.000 e vem para cá, galera. Ele vem para cá com 10.000, ó. Um exemplo, tá entendendo, galera? Vai tentar fazer um exemplo 1.000 aqui, ó, nessa brincadeira aqui, ó. Entendeu? Se der certo aqui, vai ganhar 1.000 aqui na subida. Aí, se dá errado, quando ele começa a vender para um lado, comprar para o outro, vender de um determinado ponto, o cara vai aumentando a mão. E aí, se ele já tem uma ideia, tipo assim, se a porra der tudo errado, se ele tiver que ficar aumentando a mão muitas vezes para tentar encontrar a direção, aumentando o lote, né? Que ele vai usar aquele capital, vai quebrar aquele capital se for preciso, aqueles 10.000. Entendeu? Eu tô falando um conceitual, igual eu tô não tô falando que é 10, não tô falando que é exatamente assim. Eu quero que vocês entendam a ideia. Para vocês entenderem que não é fácil você querer operar assim, você tem que ter uma personalidade muito parecida com um cara de agressividade. E você tem que ter dinheiro, galera. Você tem que ter dinheiro numa estratégia dessa. Você tem que ter muita grana. Inclusive, eu já vi momentos da vida dele que, quando ele fez isso e deu errado, ele meteu mais, ele fazia, botou mais grana ali na operação e foi para cima, cara. Tipo, vamos supor, tava perdendo 10, botou mais 10, aí tava perdendo 20, botou mais 20. Daqui a pouco o cara tava perdendo 100.000, ele foi lá e botou mais 100.000 e foi lá e recuperou a operação e terminou o dia ganhando lá R$ 10.000, um exemplo. Tá entendendo? Porque o cara tinha um capital, lógico, né? Em momentos de alta loucura, ele já fez coisas assim. Mas o conceito dele, é lógico que não é para você fazer dessa forma, colocar todo o dinheiro que você tem e tal. O conceito dele é: pega uma grana, que você tenha a maior quantidade dessa grana guardada, como eu estou falando, 10.000, tá? Um exemplo, 10.000, para você tentar fazer 1.000 do mercado. É um exemplo também, conceitual. Entendeu? E você vai, se você precisar queimar aqueles 10.000 em lotes, você vai queimar, buscando aqueles 1.000 por dia. Bateu aquela meta, parou, entendeu? Então, você tem que ter dinheiro para operar sim. Entende a questão? Então, o que faz o cara ganhar sempre, todos os dias, e ficar rico, como o cara ficou?
rápido, né, em poucos anos. É, é lógico, galera, é lógico que também vou explicar uma coisa. O cara dá aula também. O cara ganhou, dando aula, mais de 10 milhões de reais, galera. Entendeu? É lógico que você, com a grana dessa, dando aula, você vai pegar dinheiro que você ganhou dando aula e vai operar, e não tem problema nenhum nisso, isso não é crime. Entendeu? Não tem problema. Isso que vocês têm que botar na cabeça, dar aula, galera, e usar o dinheiro da aula para operar, isso não é errado, isso não é crime, não tem problema nenhum. Se você sabe alguma coisa, não importa se é de mercado financeiro, seja o que for, porra, você é um barbeiro, corta cabelo. Cara, você pode ensinar, você pode ser um barbeiro, ter uma barbearia e você dá aula para ser barbeiro. Entendeu? Não é crime. Se você. Qualquer coisa, cara. Ah, você abriu uma lanchonete de hambúrguer, você é o pica das galáxias dos hambúrguer. Você faz hambúrguer ali em casa, entrega, tem uma hamburgueria de sucesso. Cara, você faz um curso de hambúrguer, vende o seu curso de hambúrguer e vai lá fazer hambúrguer. Então, se você é bom no trade, tem uma estratégia bacana, ou tem experiência e tudo, você não tem problema, você dá a sua aula, cobra ali um valor e você pega aquele dinheiro e vai operar o dinheiro. Isso é só uma forma a mais de você ganhar dinheiro. E qualquer um em sã consciência não vai abrir mão dessa forma a mais de renda. E você está trocando o seu conhecimento, está ensinando alguém alguma coisa que você sabe e pegando um dinheiro ali, entendeu? Então é lógico que o cara, galera, ganhou muito dinheiro fazendo curso, dando aula, entendeu? Mas isso não tira o mérito do cara da forma que o cara pensa o mercado. E eu tô falando, galera, isso porque eu tenho 22 anos e meio. Eu vou fazer 23 anos no mercado financeiro. Eu sei avaliar, entendeu? Quando o cara tem uma ideia. E ele é um cara que não tem estudo, né? Não fala assim, fala coisas erradas e tal, não tem muito estudo. Não tô também falando mal, não tô tirando o mérito do cara. Pelo contrário, isso tudo me faz admirar o cara cada vez mais. Por quê? Porra, é muito mais fácil você ter sucesso na vida quando você estudou, você é um cara estudado, fez faculdade, fala idiomas e tal, fala tudo bonitinho, entendeu? Você tem muito mais facilidade. O cara não, cara. O cara sofreu, o cara veio da pobreza, o cara veio da miséria, entendeu? E o cara tem uma raça, o cara foi pra luta ali, o cara encarou e criou, cara, a estratégia que eu tô falando, cara. Se o mercado vai para cima, o cara vai. Se o mercado vem para baixo, ele vira para baixo. Se volta para cima, ele volta para cima e vai aumentando o lote de forma agressiva. Tira o dinheiro dele e sai, acabou, entendeu? Então, você tem que ter o dinheiro para fazer essa mudança de lado, esse aumento de lote, essa mudança de lado, durante um bom tempo, até o mercado pegar uma direção e te dar o lucro. É lógico que se o mercado ficar lateral o tempo todo aqui moendo você aqui, você vai se fudendo, entendeu? Você vai se fudendo. Vem um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, você vai dobrando a mão aqui e vai se fudendo, entendeu? Por isso tem que ter dinheiro. É por isso que eu, com as minhas estratégias, eu não faço as coisas assim, apesar de admirar o cara que faz. Entendeu? A coragem que o cara tem e claro, e tem que ter capital também, né? E não é que assim, eu até gosto da ideia, tá? De você pegar uma quantidade de dinheiro, por exemplo, 2.500 ou 3.000 reais. Vamos falar na B3 lá. Você pegar uns 2.500, tá? E tentar fazer um dinheiro ali, 100 reais ali, parou, entendeu? Eu até gosto desse conceito também, dessa ideia. Estou falando lá para índice, né? Para day trade lá na B3, tá? Esse exemplo. Então, você arriscar aquela quantidade de dinheiro, entendeu? No dia, tentando acertar a sua estratégia, o lado que você vai e fazer sua grana e parar. Fez sua grana e para. E aí, se você for bom naquilo ali que está fazendo, você vai terminar ganhando seus 100 reais, 80 reais, muito mais vezes durante a vida do que você vai perder aqueles 2.500. Entendeu? É mais ou menos isso. Eu quero que você entenda o conceito da ideia. Entendeu? Primeira ideia é ir para onde o mercado está indo. Se o mercado vai para o outro lado, você vai para o outro lado. Se ele volta para cima, você vai para cima. Entende? Então você vai bolar a estratégia que você vá para onde o mercado está indo. Se ele virar, você vai ter que virar com ele. Entendeu? E aí aumentar a sua mão, ter a capacidade de arriscar um capital mais alto para tirar um pouco de dinheiro do mercado ali.
Só que tirar aquele dinheiro constantemente, todos os dias. Entendeu? De forma que você ganhe muito mais dinheiro ao longo da sua vida do que você perca ali quando você estiver totalmente errado. Essa é uma forma que o cara vê o mercado. Tem que ser, você tem que ter a personalidade muito agressiva, você tem que ter dinheiro, tá? E é isso, beleza? Eu não estou fazendo dessa forma para mim. Eu não opero dessa forma para mim. Eu prefiro arriscar, né, um dinheiro aqui. Um exemplo, quando é day trade, tá? Que eu opero swing trade, que eu opero de outra forma, que eu vou montando posições, já expliquei para vocês, com lote pequeno, bem conservador e tal. E eu opero o day trade também. O day trade, eu prefiro fazer diferente. Eu prefiro criar uma estratégia que eu comprei aqui e comprei aqui. Vamos supor que meu stop era aqui para baixo, aqui, ó. Então aqui, vamos supor que eu perdi aqui, sei lá, perdi R$ 300 aqui, entendeu? Perdi 300. Meu alvo lá era, sei lá, 150, 140, tá entendendo? Se tivesse dado certo. Deu tudo errado, eu perdi 300, entendeu? E aí eu paro o dia, eu prefiro assim. E aí tentar fazer, lógico que tem poucos dias no mês que eu vou perder 300 ou 250 e muitos dias que eu vou ganhar 150 ou 100, entendeu? Eu prefiro trabalhar dessa forma, porque você não precisa ter um capital tão alto para você estar no jogo. Entendeu? Você com. Se o seu risco é 250, vamos explicar, no dia que deu tudo errado, e você parou, com 1.000 você consegue começar, você consegue perder tudo 250 hoje, e volta amanhã com mais 250, entendeu? Se você perder tudo, você volta no terceiro dia com mais 250. Se você perder tudo no terceiro dia, você volta no quarto dia com mais 250. Você tem 4 dias para começar com 250. Só que se você der certo, se você hoje perde 250, aí amanhã você ganha 140, depois você ganha 100, depois você ganha 80, e ganha mais 60, e ganha mais 100. Daqui a pouco você já ganhou 1.000, e aí tem um dia ruim que você vai perder os seus 250, entendeu? Aí você ganha mais 500, 600, daqui a pouco vai lá e perde mais 250. Eu prefiro ir fazendo assim. Mas eu admiro o cara que conseguiu fazer dessa forma, que tem essa personalidade agressiva, tá? Que o cara viu o mercado de uma forma diferente que a maioria vê, então ele vai na direção que o mercado está indo. Se o mercado virar, ele vai virar junto e vai aumentar a mão. E aí o cara usa esse conceito do dinheiro. E é isso que faz a galera não conseguir fazer isso. Não é para todo mundo. Porque isso aqui que o cara faz, você tem que ter grana, galera. Para dar certo, você tem que ter dinheiro. Entende? Porque você vai ter que virar a mão, você vai ter que fazer essa gestão dos lotes muito agressiva, até você pegar uma direção rápida ali e você conseguir fazer o lucro. Entendeu? Se você tiver como aumentar a mão muitas vezes e tiver um capital bom, né? Vamos supor, igual atualmente lá no Forex, ele vai lá com R$ 30.000 mais ou menos no Forex, começa o dia com 30 mil e vai buscar 2, 3 mil lá, entendeu? Vai buscar 2 ou 3 mil com aqueles 30 mil ali. Tá entendendo o conceito? Atualmente, ele usa lá, por exemplo, o Bitcoin. Então, ele vai lá com R$ 30.000, eu estou falando em reais, tá? Vamos supor, US$ 6.000, e vai buscar, vamos botar em reais, R$ 30.000, 35 mil, 30 mil, e vai buscar ali R$ 2.000 no Bitcoin, por exemplo, no contrato do Bitcoin, entendeu? Fez os 2.000 ali, o cara para, usando isso que eu estou falando. O cara vai determinar, vai escolher um determinado candle lá, uma estratégia dele. Então, o cara entrou aqui comprado, vai buscar os 2.000. Se isso aqui subir, daqui, esse tamanho dessa vela aqui, ó, subir para cima aqui, ele ganha 2.000 aqui, ó, 2.000 aqui. Se der errado aqui, ele vai começar a perder aqui 2.000. Aí ele vai vir para cá, vai tentar ganhar aqui. Se ele perdeu 2 aqui, ele vai tentar ganhar 4 aqui para baixo, ó. Se isso aqui voltar para cima aqui de novo, ele vai zerar aqui e vai tentar ganhar 6, 7, 8 aqui para cima. Ele vai arriscar os 30 mil dele para sair com aqueles 2.000. Se der tudo errado, o cara ele é capaz de perder os 30 mil, 32 mil, entendeu? E botar mais dinheiro e começar de novo. Só que se ele conseguir fazer isso um mês, 2, 3, 4, sem quebrar, olha quanto dinheiro o cara vai acumular ao longo daquele tempo. Muito mais do que aqueles 30 mil que ele começou ali, tá entendendo? E ele tem aqueles 30 mil para voltar para o mercado várias vezes guardado. Entendeu o conceito? Então, conceito 1, para finalizar, você tem que operar para o lado que o mercado vai, determinar ali a entrada. Se o mercado virar, você tem que virar junto com ele, entendeu? E você tem que ter capital para você fazer lotes agressivos enquanto você vai virando a mão para buscar a direção do mercado até que você arrisca todo aquele capital. Se você precisar arriscar todo o capital para ir aumentando seus lotes,
para você tentar sair no lucro no dia. Porque o cara faz day trade. Nesse caso, é estratégia de day trade, eu estou falando. Beleza? Então, basicamente, esse é o conceito. E aí, para finalizar o vídeo aqui, um detalhe que eu quero falar dele, que é uma coisa interessante, galera, que não é dele, né? Eu já observei uma coisa seguinte. Isso é muito interessante, galera. Eu já observei que a maioria dos caras que ficaram ricos no mercado financeiro, ficaram ricos, falo muito rico, sabe? Fez tipo 10 milhões, vários milhões ali, ficou muito rico. Ou ganha muito dinheiro, sei lá, 100, 200 mil por mês e tal. Cara, a maioria, por incrível que pareça, são caras que vieram da desgraça, galera. Os caras vieram, eles sofreram muito. Tipo, sabe a pessoa que passou fome? Você tá entendendo? É engraçado isso, né, cara? Se você pensar nisso. Não é engraçado só ter passado fome, não, pelo amor de Deus, pessoal. Eu tô falando assim, é engraçado a ideia de que quanto mais sua vida foi difícil no passado, quanto mais você se fudeu no passado, quanto mais difícil foi sua vida, parece que mais esses caras têm a capacidade de se dar bem e de ter sucesso. Entendeu? Por quê? O cara foi forjado na miséria, na desgraça, tá entendendo? A personalidade. É por isso que os caras às vezes são agressivos nos lotes, não tem medo de nada e tal. Quando o cara já teve uma vida um pouco melhor, não sofreu tanto, estudou um pouco mais, teve uma vida mais classe média, o cara passa ali, o cara tem mais dificuldade. É mais difícil. Entende que coisa engraçada, assim, esse fato de ser diferente? Você imagina o contrário, né? Pô, não, os caras que estudaram mais, que tiveram uma vida boa, vão se dar melhor. Mas nesse ramo do day trade, galera, é incrível isso. Entendeu? Quanto mais a sua vida foi difícil, quanto mais você sofreu na sua história, parece que mais esses caras estão. Não é só no day trade, tá, galera? Isso que eu tô falando serve também para marketing digital, para tudo. As pessoas que passaram fome, que sofreram muito, galera, são as que têm uma força maior para ir lá e buscar o dinheiro, sabe? De forma agressiva, sem medo e mais assim, os caras mergulham mesmo, cara. Você entendeu? Por exemplo, se é no marketing digital, o cara vai lá e se tranca, vira meses e meses estudando uma estratégia de tráfego pago e o cara vira e prospera, entendeu? Então é isso, tá? É uma lição também que eu deixo para a gente refletir um pouco sobre isso, né? Depois você escreve o que você acha sobre isso. É uma lição para a gente refletir, entendeu? Parece que quanto mais a pessoa sofreu, mais miséria ela passou, maior a chance dessa pessoa conseguir se dar bem e prosperar lá, entendeu? Seja onde for que ela estiver trabalhando. Então, é isso, galera. É mais ou menos assim que o cara trabalha. É por isso que o cara fecha sempre no lucro, tá? E é por isso que eu admiro o cara, porque o cara ele sofreu muito, passou muita dificuldade, passou fome, veio da miséria mesmo ali, e o cara venceu, cara. Então, assim, você tem que admirar as pessoas que vencem, entendeu, pessoal? Se você quer ganhar dinheiro na sua vida e quer prosperar, você não pode ter raiva, nem inveja, e nem criticar as pessoas que conquistaram as coisas. Você tem que olhar, tentar entender, raciocinar, refletir, admirar, tentar aprender alguma coisa. Eu aprendo com todo mundo, galera. Eu tenho um monte de cara que eu vejo. Eu olho um cara desse, eu aprendo coisas com ele, entendeu? Você sempre aprende alguma coisa, galera. Aí eu vou lá, aprendo, olha outro cara lá, às vezes que eu nem gosto tanto, mas eu vi uma coisa, escutei uma coisa ali, aprendi uma coisa, uma lição e tal, entendeu? E assim a gente vai formando nosso caráter, nossa personalidade, nossa visão, nosso conhecimento, entendeu? A gente tem que ter essa visão, essa mente aberta ali e tá fazendo dessa forma, admirando as pessoas que conquistaram as coisas. Beleza? Espero que vocês tenham entendido um pouco. Eu posso falar mais depois em outros vídeos e tal, entendeu? Eu não quero me aprofundar tanto, né? Eu tô dando uma ideia generalizada, conceitual de tudo, para vocês entenderem, beleza? E não é só ele que faz assim, não, tá? Tem vários caras aí que trabalham, tá? E depois eu falo em outros vídeos também sobre coisas assim. Beleza, galera? Então é isso aí. Se inscreva no canal. Se você quiser falar comigo, virar meu aluno, meu mentorado, né? Se você quiser entrar na minha comunidade, falar comigo, tirar dúvida, pedir meu apoio, acessar robôs que eu desenvolvi, acessar operações que eu faço para mim,